Neste tutorial vou-te mostrar a técnica mais utilizada da pintura a óleo. Vou-te dizer o que é essa técnica e depois, com um exemplo prático, vou-te mostrar como funciona. Não podes perder. Vamos a isso. A pintura que tem uma elevada percentagem de óleo chama-se gorda. Fat, em inglês, é mais simples. Estamos a pintar com tinta gorda quando utilizamos diretamente a tinta retirada do tubo ou quando a misturamos com mais óleo de linho. A tinta magra, lean em inglês, é aquela que é misturada com a essência terbentina. De acordo com a regra de ouro da pintura a óleo, de que já vos falei na aula sobre a técnica à la prima, devemos começar a pintar do magro para o gordo, ou seja, fat over lean. Bem, as razões para fazer isto são bastante óbvias. As tintas dos tubos, sejam puras ou quando se misturam com óleos de linho, não evaporam. Elas ficam duras à medida que secam, num processo que pode demorar entre 6 a 12 meses até que ficarem completamente secas. Durante este processo, a tinta encolhe um pouco. Assim, se aplicarmos uma camada magra por cima de uma camada oleosa, esta seca e fica dura mais depressa. E com o tempo, pode quebrar e até soltar-se. Por isto, em qualquer pintura que tenha mais do que uma camada, cada camada aplicada deve incorporar gradualmente mais óleo. As camadas iniciais serão obrigatoriamente pintadas com as tintas diluídas com muita essência terbentina e, de preferência, sem utilizar óleo de linho. Nas camadas seguintes, pode utilizar a tinta diretamente do tubo ou continuar acrescentando óleo de linho ou outro qualquer meio. A seleção da paleta de cores tem sempre a ver com o tema que vamos pintar. Para além das cores primárias e o branco, incorporei o laranja, o verde e também o amarelo ocre, terra de cena queimada, castanho Van Dyke e um amarelo ocre claro para me ajudar com a pintura do limão. Eu utilizo essência de terbentina para diluir as tintas, mas também podem usar outro diluente sem cheiro ou água rás. Quando se pinta em camadas, ao contrário da pintura à la prima, é porque queremos ter uma ideia inicial sobre as proporções e cores da obra antes de aplicarmos as pinceladas definitivas. Da primeira mistura que vou fazer para pintar a garrafa, vou diluir a tinta com muita essência de terbentina, ficando com uma consistência parecida com a aguarela. Esta primeira camada é normalmente efetuada rapidamente, não sendo necessário um total rigor, uma vez que poderemos efetuar ajustes quando se aplicarem as camadas seguintes. Podemos encarar esta camada como uma espécie de esboço efetuado com cores. Nesta fase, vou tentar que a cor ou matiz que vou aplicar seja bastante parecida com a que quero obter no final, para que as percepções que vou receber sobre os tons e as cores me ajudem a tomar as decisões corretas. Não tenho, como vos disse, grande preocupação com os contornos, mas temos que conseguir identificar nesta fase as formas dos objetos colocados no tema. Para o limão, utilizo uma mistura de amarelo, com abundante essência terbentina, como sempre, e pinto toda a superfície com esta cor. Devem utilizar um pincel limpo para cada cor, ou limpar bem, com essência terbentina, antes de fazer a mudança. Nesta fase, estou a ignorar os detalhes, porque estou à procura de obter o tom geral da obra. Ou pintar a mesa, que estou a fazer respeitando mais ou menos o verde do modelo real, continuo a utilizar misturas muito diluídas, porque sei que vou acrescentar outras camadas sobre esta primeira. No entanto, como estão a ver, começo a ter uma ideia do posicionamento das proporções e das cores que farão parte da obra. Esta percepção que vou ganhando na fase inicial e a possibilidade de fazer ajustamentos ao longo da pintura faz com que não seja necessário fazer um desenho prévio muito rigoroso. Neste caso, fiz um esboço rápido a lápis, mas poderia ter feito umas marcas com um pincel, utilizando, claro está, a tinta com elevado grau de terbentina. As misturas de cor, essas sim, devem ser feitas com algum critério para não ter indicações erradas. Ao ser mais ou menos fiel ao modelo, podem acompanhar mais facilmente a escolha das formas e cores que fiz para o tema. Estou a tentar seguir todas as regras desta técnica, que é utilizada de forma muito generalizada. Arrisco a afirmar que se trata da técnica mais utilizada na pintura a óleo. Uma das inúmeras vantagens desta técnica é a oportunidade de sobrepor, nesta fase magra, cores uma por cima das outras, pois não empastam. E como a secagem é rápida, as pinceladas mantêm uma grande independência, sobretudo com uma cor tom mais escuro, como podem ver na pintura desta faixa da madeira da janela. Vou pintar a cortina continuando fiel à técnica, aplicando uma camada muito diluída de branco e também indicando algumas das sombras. E assim, com muita essência terbentina, tenho toda a superfície coberta com a minha primeira camada.
Esta primeira camada é feita muito rapidamente, mas tem que dar uma boa impressão sobre a composição e as cores base com que estamos a construir a nossa obra. É a altura de parar e pensar um pouco, para definir qual o caminho que vou seguir. E, se for o caso disso, podemos agora ajustar quer a forma, quer a tonalidade da pintura. Eu considero que a base é equilibrada, tanto em termos de forma como em termos de cores, pelo que vou avançar sem fazer grandes ajustes. A partir desta altura, vou acrescentando mais óleo de linho às misturas e vou introduzir os tons e sombras para modelar os objetos que fazem parte da obra. Não existe um número fixo de camadas que definam esta técnica. Podemos dizer que, pelo menos, devem ser duas. A primeira magra e a segunda gorda. Mas podem ser mais do que duas. E, se o artista, a seu entender, pode deixar parte do quadro com apenas uma camada, a camada fina, e dar corpo a alguns objetos, criando assim uma diferença de consistência na pintura que pode ser agradável à vista e até ajudar a destacar alguma mensagem que queiras transmitir com o tema. Na garrafa, ajusto os tons colocando um azul mais nítido nos espaços em que o vidro é menos transparente. Pinto também alguma parte do fundo que transparece através do vidro, nomeadamente a faixa de madeira, que é muito visível e por isso não podia deixar de a considerar na pintura. Não estou a mostrar como se pintam transparências. Se quiserem aprender a pintar vidro, vejam este tutorial que deixo aqui em referência. Nesta fase vou incorporando gordura à pintura. Pinto o limão com tinta misturada com óleo de linho. Se quiser, posso utilizar nesta camada a tinta com a consistência que sai do tubo, acrescentando óleo nas seguintes. Para o limão, defino sem grande preocupação os tons de luz, as sombras e os meios tons, utilizando a tinta mais gorda ou oleosa. Nas últimas camadas podem aplicar a tinta com a espessura que entenderem, mas deve ser sempre a mais gordurosa. Uma das possibilidades, como referi, é deixar o tampo da mesa apenas com a primeira camada, mas vou seguir o conceito desta técnica e aplicar uma nova camada, aproveitando para insinuar as sombras projetadas pela garrafa e pelo limão. Recordo-vos que a sombra do verde se constrói juntando-lhe o seu complementar, ou seja, o vermelho. Vou também aplicar uma nova camada nas cortinas, incluindo a forma como elas se veem através da garrafa. Por último, e tal como acontece na técnica à la prima, que recomendo vejam, vamos colocar os reflexos e acentuar as sombras. Esta fase pode levar o tempo que queiram gastar. Eu não vou avançar muito para não alongar este tutorial e também porque nunca levo os meus quadros até a um nível de realismo. Para isso temos as fotografias. Mas ok, porque as pessoas gostam disso, vou pintar na garrafa a marca deste gin. Pode ser que obtenha um patrocínio, já não se perdia tudo. Esta foi a 7ª aula do curso sobre técnicas de pintura a óleo. Vocês precisam de saber técnicas de pintura. Nestes tutoriais de 7 ou 8 minutos, eu digo-vos as bases de cada uma das técnicas. Vocês podem pensar, estou aqui a ver, e ao fim são 3, 4 dicas, é muito pouco. Não, não é pouco. Se vocês verem os 10 tutoriais e tiverem com atenção, vocês vão ter um conjunto enorme, muito vasto, de técnicas que podem ajudar a resolver os vossos problemas. As técnicas não é para usar sempre, aprender e usar. Não. As técnicas é para aprender e, quando precisam, num caso específico, usar 1, 2 ou 3 dessas técnicas. Por isso, eu recomendo, não podem deixar de ver todas as técnicas, todas as aulas. Deixo-vos aqui o link para terem todo o conteúdo. E não se esqueçam, ativem o sininho, porque ainda faltam 3 aulas e nessas 3 aulas eu vou mostrar mais 4 técnicas. Bem, eu conto convosco para me ajudarem, para me apoiarem dando os vossos likes, os vossos comentários, as vossas subscrições, para eu continuar a fazer aquilo que eu acho que é importante, ajudar-vos a desenvolver as vossas capacidades da pintura.